Eu entendo essa defesa dos outros ministros, essa exigência dos ministros que Lula tome algum partido, de uma maneira mais profunda em relação a tudo que está acontecendo no mundo, tá? Quando a gente vai discutir sobre a questão política do que está acontecendo, a gente esquece, de fato, do que está acontecendo, que são as violações de direitos humanos, o desrespeito ao Estado de Direito, ao devido processo legal. Então, é preciso colocar isso na conta. Comentar, e segundo a colunista Malu Gaspar, está dizendo que o pessoal do STF está preocupado. E aí? Timóteo, não é exatamente preocupação, é uma cobrança real. Se existe um equilíbrio entre os poderes que foi legitimado no governo anterior, ele precisa ser consolidado nesse. E é essa postura que eles estão querendo do presidente Lula. Eu nem tinha visto a matéria, lido a matéria, eu não consigo ler a matéria da Malu Gaspar, mas, porque é para assinante, mas assim, eu já tinha feito esse pensamento, né? Óbvio que os ministros, ainda que exista qualquer possibilidade de sanção a algum deles, ou a eles, ou às esposas, como está sendo vendido, quando o executivo for arguído disso, no processo investigativo para sanção, os Estados Unidos simplesmente não vai sancionar porque o Dudu do pendrive ou o papai dele, bravateiro, está pedindo, vai fazer um processo investigativo sério e vai arguir o poder constituído legitimamente pelo povo, né? Mas vai arguir. O que vai acontecer? O executivo vai se posicionar. E quando o executivo se posicionar, o executivo vai simplesmente trazer tudo aquilo que eu trouxe já, que eu não vou repetir novamente, sobre o presidente do Senado, sobre as coisas que não são abertas, sobre os representantes do próprio bolsonarismo terem votado para esses presidentes da casa estarem lá. Então, todo esse cenário de democracia, o Brasil possui. Ainda tem um cenário de democracia aqui. Se a gente não tiver a consciência que os políticos que representam a oposição precisam fazer oposição real e não oposição de conivência com o atual governo em troca de favores ou cargos ou anistia ou dinheiro, ou seja lá o que for, se a gente não tiver essa postura, não vai para frente. Não vai dar para mostrar, nem internacionalmente, que a gente tem um problema aqui. E esse problema existe. Esse problema existe. E é um problema de cunho político, mas que atingiu pessoas inocentes que estão hoje presas. Isso é real. A gente tem isso. A gente tem um avanço do crime de fala aqui no Brasil. Tá? Mas tudo isso foi consolidado, aconteceu lá atrás. E os ministros, óbvio que vão solicitar ao Lula uma reação. E o que o Lula vai fazer diante disso? O Lula tem 2 ministros fortes lá dentro. Vocês acham que o Lula vai contra para salvar Bolsonaro, para salvar bolsonarista, ou para salvar seja lá o que for? Não. O Lula tem todo o legislativo do lado dele, tem todo o judiciário do lado dele. O que o Lula vai fazer? Usar isso como moeda de troca. Eu vou me pronunciar a favor, o meu governo vai ser favorável a vocês aí, vai conversar sobre a ineficácia dessas sanções e sobre o absurdo que elas são, e vou entrar aqui e vocês vão me deixar quieto e não vão me processar futuramente ou endossar qualquer tipo de impeachment ou coisa que possa vir surgir com a minha pessoa. Porque essa é uma realidade. Se o Lula vier para reeleição, coisa que eu já disse aqui que eu acredito que não acontecerá, ele tem essa possibilidade, mas ele vai pavimentar junto com esse tipo de moeda de troca perante o STF. É isso que vai acontecer. Gente, são 9h45. Olha, eu recebi a informação aqui no meu zap. Parece que a transmissão no YouTube está com uma instabilidade. Então, se você está no YouTube, pelo menos me ouvindo, acesse o site da Rádio Brado para ouvir em tempo real. Parece que está com um delay gigantesco. bradoradio.com.br para você ouvir do formato rádio com áudio, que eu acabei inclusive de testar aqui no meu celular, está normal. Enquanto isso, nós estamos ao vivo para a rádio. Normalmente, o Pablo Sonati quer comentar esse assunto, Pablo? Eu entendo essa defesa dos outros ministros, essa exigência dos ministros que Lula tome algum partido,
de uma maneira mais profunda em relação a tudo que está acontecendo no mundo, tá? Eu estava fazendo um estudo, trabalho com o mercado financeiro, e estava fazendo um estudo dos países que estão adquirindo ouro, tentando... Para que se adquire ouro hoje no mundo, né? Para se proteger do dólar, do sistema SWIFT. Assim como aconteceu as sanções contra a Rússia, a China também está se comprando muito ouro, mas muito ouro mesmo, mais do que sempre comprou. E a gente sabe da influência da China no Brasil. Pode ser uma coisa, teoria da conspiração, essas coisas mais, mas eu vejo hoje que temos um interesse, nossos governantes, nossos juízes têm um interesse muito grande na China. Pode ver que a China está dominando o Brasil. Então, quanto mais o Brasil se afastar dos Estados Unidos para essas pessoas, é melhor. E, infelizmente, não é só da parte econômica legal. A China está assolando o mundo inteiro com metanfetamina, que é droga, né? Tráfico de droga no mundo inteiro, inclusive nos Estados Unidos. Então, eu não posso fazer lações aqui, mas o povo me entende, né, gente? A Cracolândia, não sei se você sabe, aqui a Cracolândia esvaziou do dia para a noite. Todo mundo acha que foi o Tarcísio, o Nunes, uma coisa maluca. Que não foi, tá? Não foi o Tarcísio nem o Nunes. Foi uma rede do Estado que nós vivemos hoje. Então, espero eu que o Lula não faça nada contra os Estados Unidos. Sabe? Não sei que eu sou entreguista, mas se precisar ficar de Alexandre de Moraes, mas pode ter muitos interesses maiores, porque esse povo não trabalha com ninharia. Eles trabalham com coisa grande, com entreguismo, com bilhões, e esse é o meu medo. Espero que o Lula não faça nada, continue o mercado. Porque vamos supor que o Lula interfira em alguma coisa, vai afetar justamente o mercado financeiro. Bloqueio, sanções por parte dos Estados Unidos, não sei, pode ser que venha, mas qualquer coisa que venha dos Estados Unidos, o Brasil abre de vez a porteira para a China. Esse é o meu maior medo. O Brasil rompa de alguma forma com os Estados Unidos e fique na mão da China e de países ditatoriais, como a Janja quer. O que ela quer? Censura. Já proibiu para o TikTok censurar. É isso que o povo quer. Então, espero que não aconteça nada. Não vejo como possa acontecer, mas você sabe, né? O Lula e Janja no poder, porque é Lula e Janja no poder, né? Pode vir qualquer porcaria pro Brasil e para a população brasileira. Espero que fique por aí mesmo. Perfeito, Pablo Sonati, 9h49. Vamos ouvir agora o nosso querido Felipe Saldanha. Cadê o Saldanha? Timóteo, a respeito dessa questão envolvendo aí os ministros, sabe que vai mais ou menos ao encontro daquilo que eu estava fazendo, comentando anteriormente, fazendo a minha análise. Demonstra que os ministros estão preocupados com a possibilidade disso realmente acontecer. E isso acabar respingando essas sanções também nos ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso inviabiliza a vida econômica de todos e também vai respingar nas suas famílias. Eles estão contando com esta possibilidade de que Alexandre de Moraes sofra de fato essas sanções, porque os Estados Unidos fazem isso. Isso é muito comum quando os Estados Unidos percebem que em algum país há violações de direitos humanos. Isso está ocorrendo no Brasil. Quando a gente vai discutir sobre a questão política do que está acontecendo, a gente esquece de fato do que está acontecendo, que são as violações de direitos humanos, o desrespeito ao Estado de Direito, ao devido processo legal. Então é preciso colocar isso na conta. Quando o Marco Rubio, o secretário de Estado, fala sobre este assunto, ele fala com uma responsabilidade gigantesca. E isso foi recebido no Supremo Tribunal Federal como uma situação problemática. Então, quando os ministros do Supremo pedem para que o governo, o Estado brasileiro, interfira junto aos Estados Unidos, em razão desta possibilidade de um dos seus membros ser sancionado pelo governo americano, eles estão querendo colocar o Estado brasileiro dentro dessa briga que é entre Alexandre de Moraes, CPF, e o governo americano, porque o Alexandre de Moraes é o relator dos processos que desrespeita o devido processo legal, o Estado de Direito.
nessas últimas audiências que nós vimos no Supremo Tribunal Federal, em diversas oportunidades, ele se cita como vítima do processo. E ele é o juiz, é o relator das ações. Então isso já demonstra que o processo é um absurdo. Então os ministros estão sim preocupados com a possibilidade do Alexandre de Moraes ser sancionado e isso respingar nos demais ministros que estão acompanhando os votos do Alexandre de Moraes. E eu acho que a última coisa que o governo Lula, que o Lula, a petralhada quer, é um confronto direto com o governo de Donald Trump. Eu analiso dessa forma. Então, entendo que, sim, há uma preocupação dentro do Supremo Tribunal Federal em razão da possibilidade dessas sanções ao Alexandre de Moraes e as consequências dela, não só para ele, mas também para os demais membros da Suprema Corte. E o Brasil vai se tornando cada vez mais isolado em razão de suas escolhas ideológicas e seus caminhos políticos. Ei, volta aqui, volta aqui. Você já é inscrito no canal? Ainda não? Inscreva-se agora.